não foi à existir toa qualquer que... grau de relacionamento, em algum momento a traição pode acontecer. Quando Sim, independente de ser casal, independente de ser amigos, enfim, a dor vai produzir sentimentos, N sentimentos. Sentimentos de autopiedade, sentimentos de raiva, sentimentos até de culpa. Porque o sim, traidor, algumas vezes, no caso de casal, vai dizer: por sua culpa, porque não acontecia isso, foi por isso que eu fui para a traição. E aí isso fica muito mais pesado para quem tem que lidar com essa situação agora. Perdi o chão, como assim? Fui sim. surpreendido numa situação, e às vezes o traidor também nega, né? Que aí, ou seja, nós temos N casos e situações diferentes numa dinâmica. Para cada caso é um caso, né? Sim, perfeito. Se você, como nós falamos, a diferença que existe de cada caso, existem situações que dá para você encontrar um porquê, né? Dá para você olhar um porquê. Mas a nossa própria história da humanidade é marcada por uma traição, né? Não foi à toa que Judas ficou famoso, né? Que ele ficou o símbolo da traição, né? Então, o que que ele faz? Ele acerta com um terceiro, prejudicando, né? Isso é uma característica da traição, né? Ele acerta com um terceiro, prejudicando aquela pessoa que havia depositado confiança nele, né? Então, isso pode acontecer nas mais variadas formas, né? Então, O traído sempre vai ser vítima? eu acho que quando você está avaliando uma questão como essa, vamos imaginar que uma pessoa foi traída e é claro que é um luto, ela vai tentar resolver isso, né? Mas eu diria que a terapia, ela entra justamente aí, onde ela ajuda a pessoa a não entrar no vitimismo, né? Se a gente pensar que a vida é muito mais do que acontece nesse mundo, esse vitimismo não vai levar a nada. Se você pensar em terapia, a terapia é para ressignificar. Não é para dizer tudo bem, não, as coisas são assim mesmo, não é nesse sentido. Mas é considerar que a vida daquela pessoa vale muito mais do que se vitimar, se vitimizar, se culpar, né? Que são reações emocionais naturais, mas que ela pode virar esse leme e ela pode entender essa perda, né? Ela pode trabalhar essa perda. Não é simplificando, dizendo eu apaguei isso da minha cabeça, não é isso, mas considerando o seu próprio valor, considerando o quanto ela é valiosa e o quanto a vida é muito mais que isso, e virar para uma direção mais positiva. Vai existir um período de luto para isso? Vai existir, né? Dizer que alguém está acima de tudo, não está. Mas é sempre bom lembrar que nós somos humanos, né? Então todos sofrem, né? Inclusive o traidor também sofre. Nós não podemos esquecer. Eu sempre vou fazer assim um papel aqui na contramão, né? Vítima e perpetuador. Esses dois papéis se confundem num determinado momento, porque o indivíduo que trai, ele também passou por etapas de sofrimento para deixar aparecer essa traição como forma de comunicar para o outro que ele não quer mais ficar na relação. Sim. Então, em um determinado momento, eu penso que aí tem um trio de sofrimentos diferentes, mas Sim. que até o traidor, por algum momento, se ele tivesse um momento de lucidez, ele escolheria não trair. Porque Sim. vai causar sofrimento para ele também. Sim. Porque você sabe que esse é um dos temas, até comentei com você, é um dos temas muito, muito difíceis de lidar,
por uma questão de você conseguir respeitar a todos e não minimizar o erro. Mas, de qualquer forma, é um tema muito carregado de comportamentos viciados, de interpretações viciadas. E quando a sociedade está muito contaminada com interpretações prontas, ela não aceita pensar diferente. Porque as interpretações elas já estão prontas, é só tirar da gaveta e usar. Então, é difícil, até quando você vai ajudar uma pessoa, você tentar trabalhar essa ressignificação. Porque o que ele entendeu do que aconteceu já veio no pacote, então ele não aceita entender diferente, né? Ele não aceita o passo a passo da vida e, infelizmente, as frustrações, né? Vamos pensar que é uma grande frustração quando você tem um investimento emocional, você investe emocionalmente, né? Ou você põe tudo no outro e recebe uma notícia como essa, ou tem, né? Porque a traição, sempre quando se trata desse tema, a gente parece que está falando só de traição de origem sexual. Existe traição financeira, existe traição de posição, de status, né? Existe traição de confiança, né? De segredos. Existe uma série de formas, né? Talvez essa que é tão discutida, que é a sexual, seja aquela que dá mais ibope. Mas muitas pessoas são destruídas por esse comportamento do outro, às vezes até por não saber guardar uma determinada coisa, uma determinada informação. Então, sabe, eu acho que isso é uma reflexão para que as pessoas se abram e não fiquem só pensando assim, não, eu sou bonzinho, né? Eu só mexi na conta dela. Né? Bonzinho, só mexeu na conta. Tá. Mas era autorizado mexer? Não. Então, porque parece que dependendo do assunto, você foi bonzinho ou ruinzinho. E a coisa não é assim. Se a gente está pensando... Como moral, você falou, né? O que a sociedade tem pronta, na verdade, é um pré-julgamento. Quem traiu vai ser apontado. Ninguém vai saber. E aí vai ter sempre dois lados, tem três lados dessa história. Porque se uma das partes vai procurar ajuda terapêutica, o que a gente pode avaliar aí com a ajuda terapêutica, seja ela qual caminho que a pessoa escolhe? É passar por essa dor sem deixar consequências mais graves do que um luto. O luto todo mundo vai passar. Que a gente conhece o luto como a morte, da pior dor. A morte de um filho, a morte de um pai, a morte de uma mãe. É uma das dores que a gente consegue saber e avaliar durante o tempo de, no máximo, 2 anos, você vai digerir, vai aprender e vai lidar. E a traição, eu coloco ela dentro desse âmbito também. Só que uma das partes que vai procurar ajuda, ela pode estar procurando, por exemplo, uma hipnose e ela pedir para que a gente faça ela esquecer esse episódio da vida dela. E aí, como é que a gente vai atuar dentro de um processo de hipnose? Como é que a gente vai fazer a pessoa esquecer uma parte do que é real? Como se a gente pudesse interromper a dor através de uma hipnose. Gostaria que você explicasse qual é o caminho e por que não pode ser feito desta forma. Eu acho que uma questão como essa não é esquecer, né? Mas o traído quer esquecer. Oi? O traído quer esquecer. Ele gostaria de dormir e acordar que não lembrar de mais nada. Essa seria o que mais o alívio fosse imediato. Sim, é um sonho, né? Mas não é tudo que ele queria, né? Mas eu acho que o caminho terapêutico seria justamente direcionar essa experiência para um crescimento, né? Ressignificar, como nós falamos, tirando essa pessoa do vitimismo, tirando essa pessoa da autoculpa, né? De uma pessoa que está se culpando, né? Não existe uma hipnose
para apagar coisas. Já me perguntaram isso algumas vezes. Não existe, né? O que existe é você ter uma interpretação que tire você desse sentimento desconfortável, né? Porque eu posso usar isso também para o meu crescimento. Eu posso usar isso para que eu possa saber melhor estabelecer relações, né? Tem uma parte que é um crescimento. Uma coisa que na hipnose ou qualquer terapia é preciso destacar, a pessoa, ela precisa estar disposta, ela quer, eu acho que o sinal é a pessoa querer sair da tristeza. Ela pode não querer nem, ela pode nem saber o que fazer. Tem uma frase dentro da psicanálise, um pensamento, né? Que diz uma coisa que eu acho muito legal. O terapeuta dirige o tratamento, o terapeuta não dirige o paciente. É diferente. Perfeito. É diferente. Se ele não tem uma questão para resolver, se ele não vai lá dizendo assim, olha, eu quero passar por isso, eu quero sair disso, já deu, né? Você me ajuda a encontrar o caminho, porque o caminho também não está pronto, né? Você me ajuda a encontrar o caminho, tanto um como o outro, né? Então eu vou ajudar individualmente, ou o terapeuta vai ajudar individualmente, entendendo o caso daquela pessoa.